Agradecer ao António Tavares e ao projeto Loures Fórum. Nós podemos estar aqui hoje reunidos e a debater a questão da habitação. Como todos nós sabemos, a habitação faz parte da Constituição Portuguesa, é um dos direitos, como outros direitos que estão revistos na nossa Constituição, e em Portugal a questão da habitação, em algumas medidas políticas, até é um exemplo para outros países. Podemos falar de uma habitação a nível nacional e das medidas que foram implementadas ao longo destes anos pelos diversos governos e pelas medidas tuteladas pela Assembleia da República, e podemos também falar da habitação numa questão mais local, sem ser tão global. Depende do debate que nós hoje fizermos aqui. Eu gostaria de falar um pouco daquilo que se tem feito a nível nacional e, ultimamente, principalmente na última legislatura, o que o Governo propôs nesta área da habitação, e também a nível local o que tem sido a habitação e o facto da habitação ser, neste momento, no Concelho de Loures, um tema que está em cima da mesa e um tema que tem, de alguma forma, até sido trazido pela população para dentro da Assembleia Municipal. Muito boa tarde a todos. É com grande satisfação e cumprimento também aqui os presentes e os outros partidos representados na Assembleia. Eu, em nome da CDU, estar hoje aqui neste Loures Fórum, falar com um tema importantíssimo como a habitação. Portanto, podemos falar, e já foi dito aqui pela senhora representante do PS, no âmbito mais nacional e mais global, e depois podermos falar concretamente e especificamente da especificidade da habitação e dos problemas da habitação aqui no Concelho, que é transversal também a outros concelhos das áreas metropolitanas e das periferias. Portanto, fazer também, se calhar, relembrar aqui qual foi a evolução em termos demográficos, em termos de construção e habitação aqui no Concelho, e depois falar em questões tão importantes, como também já foi aqui ressalvado, a aprovação da Lei de Bases da Habitação, que entrou muito recentemente, foi promulgado muito recentemente, a partir do dia 1 de outubro, e todos os benefícios que daí advieram. Relembrar que é a primeira Lei de Bases aprovada e que vem dar cumprimento a uma das principais orientações e direitos da Constituição Portuguesa, que foi definido em abril de 75. É uma questão fundamental, é uma questão que vai tentar recuperar e vai tentar, de alguma forma, ajudar aqui a resolver alguns problemas, não resolverá todos, naturalmente, porque a situação, em termos de habitação em Portugal e aqui do Concelho em específico, é extremamente difícil. Todos nós sabemos as dificuldades que atualmente há em termos de aquisição, em termos de arrendamento e até mesmo em termos de habitação dita social, e o acesso a essa habitação que neste momento é extremamente difícil a nível nacional e aqui no Concelho. Portanto, e é dentro disto que penso que o debate deverá consistir, e falarmos realmente destes problemas e das futuras soluções que nós, enquanto partidos políticos, cada um terá a sua necessária opinião, podemos preconizar também para essas soluções. Em primeiro lugar, gostava de cumprimentar todos aqueles que nos estão a ver e a ouvir, agradecer ao Loures Fórum e ao António Tavares podermos falar sobre esta temática da habitação. Eu acho que na parte da contextualização, a importância da habitação e do seu contexto constitucional, do seu empoderamento constitucional, acho que os oradores anteriores já fizeram um belíssimo trabalho. Eu gostava de só deixar aqui algumas notas que se prendem com aquilo que o PSD, a nível nacional, pensa para a habitação e aquilo que teve o cuidado de prometer e de assumir como compromisso com os eleitores nas últimas eleições. Em primeiro lugar, enquadrar a habitação numa política integrada para as cidades e para as áreas metropolitanas. E depois dizer, e por isso vamos socorrer sempre de algumas anotações, dizer que, como é lógico, existem vários pilares e prioridades. As prioridades da produção da habitação pública são, de acordo com o PSD, e acreditamos genuinamente nisto, assegurar a sustentabilidade social, garantir uma sustentabilidade económica e promover a sustentabilidade ambiental.
Isto são as prioridades. Existem, logicamente, vários pilares, como a produção de habitação pública, como a multiplicação de centralidades ou a regulação do mercado, mas gostava de deixar aqui uma nota relevante no que diz respeito às prioridades do PSD com enfoque para a habitação destinada às jovens. E porque o PSD tem um programa, a sua utilidade, o programa eleitoral foca muito a parte da juventude, e que gostava só de deixar aqui alguns apontamentos, porque é importante perceber que quer a reformulação e reforço do programa Porta 65, quer o incentivar as autarquias locais a isentarem de IMT as aquisições de primeira casa de habitação permanente para jovens. E fazendo já aqui a ponto para aquilo que tinha sido falado também pelos oradores anteriores, de que a dada altura falaríamos, daríamos algumas notas sobre também a transposição para a questão local. Quer ainda com prioridade regular de forma eficaz o alojamento local, aliás, é um tema que foi levado à Assembleia Municipal há não muito tempo atrás, numa situação específica. Também outra prioridade, adequar as políticas públicas às necessidades de reutilização de espaços e construção em contextos novos, que é também relevante. E por último, que é algo que eu considero particularmente importante, considerar a possibilidade de as autarquias tomarem posse administrativa de espaços devolutos que se encontrem em elevado estado de desgaste e degradação. Isto no contexto da habitação jovem. Portanto, estas são as notas iniciais acerca desta temática, que depois, naturalmente, falaremos também sobre muito do que se tem passado ao nível do poder local aqui em Loures, a nível da habitação neste contexto, mas aqui gostava já de deixar uma nota de interesse. Existe muita coisa em que o município não está a funcionar neste campo da habitação como devia funcionar no município de Loures. E esta nota gostava de dar, não uma provocação a ninguém, mas dizer que manifestamente nós estamos de acordo com muitas das políticas nesse campo que têm sido feitas, e alguns exemplos práticos têm sido, inclusivamente, muito trazidos, como já teve a oportunidade de dizer a Lourdes Gonçalves, do Partido Socialista. Isto tem sido muito trazido à Assembleia Municipal pela própria população. E, portanto, essas eram as notas iniciais que gostávamos de dar. Então, começar por cumprimentar aqui os meus companheiros e companheiras de debate e cumprimentar também lá em casa os que nos estão a ver e a ouvir. O tema da habitação, portanto, estamos aqui a fazer um enquadramento, eu também não vou fugir a esse enquadramento, e começaria por dizer que a habitação tem sido o parente pobre do investimento público em Portugal. Que esta opção tornar o parque habitacional quase exclusivamente privado e extremamente vulnerável à especulação. Só para compararmos, o parque habitacional público é de cerca de 2% em Portugal e de 15% é a média europeia. A promoção da aquisição de casa face ao arrendamento continua a prevalecer. Adquirir e não arrendar. O parque habitacional destinado ao arrendamento encontra-se sob enorme pressão em resultado do turismo e da especulação que lhe está associada. Como sabem, a crise da habitação em Lisboa está descontrolada. E segundo o investigador João Seixas, a taxa de esforço para o arrendamento em Lisboa atinge os 67%. 67%. A crise é, assim, um resultado da tempestade perfeita que foi a financiarização do mercado imobiliário, a lei das rendas do CDS-PP, os vistos bolo, o regime fiscal para residentes não habituais, o crescimento desregulado do alojamento local, benefícios fiscais para a habitação, venda do património público a preços especulativos e total falta de intervenção do Estado. É um pesadelo liberal que só se resolve com a regulação e habitação pública. E como grande cidade que é, Lisboa é a primeira a confrontar-se com estas realidades, mas ela estende-se como uma mancha de óleo a todos os concelhos limítrofes. E Loures é disso um exemplo. E ao tirarmos lições do que está a acontecer em Lisboa, ou a situação vai tornar-se a breve prazo, não um grave problema, mas um gravíssimo problema em Loures. Ficaria por aqui e depois desenvolveria aqui. Boa noite a todos e a todas. Desde já agradecer o convite para este debate que irá abordar a temática tão crucial que é a habitação.
a habitação, que é um direito humano, como já foi aqui referido, que está consagrado na nossa Constituição e também na Declaração Universal dos Direitos Humanos, e que não se esgota na ideia de sobrevivência nem na mera posse de um teto, mas sim no requisito para a vida com dignidade. E a realidade é que Portugal atualmente registra um conjunto de problemas multicasuais em matéria de habitação, não apenas na falta de oferta acessível, mas também as fracas condições de salubridade e segurança e dificuldades no acesso ao nível da mobilidade ou a gentrificação, e o município de Loures nestas questões não surge como uma exceção, infelizmente. Estas questões requerem respostas diferenciadas, distintas escalas de intervenção e um adequado acompanhamento, com a implementação de estratégias de desenvolvimento adaptadas a cada território, logo com uma devida articulação com as autarquias locais. Já em 2017, o PAN defendia a necessidade de mudar o paradigma de habitação social para a habitação condigna para todos e para todas, e a Agenda 2030 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que prevê até 2030 garantir o acesso de todos à habitação segura e adequada e a preço acessível, vem reforçar esta nossa reivindicação, sendo que o compromisso do Governo no que diz respeito à meta está, à luz dos indicadores disponíveis, longe de ser satisfatória. Mas não esqueçamos que as autarquias locais têm as ferramentas ao seu alcance, as competências e a autonomia para poderem intervir nesta área. Loures, tal como as áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, têm igualmente um imbróglio ao nível do arrendamento, que se verifica agravado mais recentemente pela procura turística com que Lisboa se passou a deparar, de uma forma mais sentida, e resulta numa contração do mercado. Este cenário tem um grande impacto na vida das pessoas, em particular na dificuldade do acesso à habitação. E sendo municipal ou não, a temática habitacional pública tem necessariamente de passar pela adoção da mitigação do grave problema de situações habitacionais sem dignidade. É necessário erradicar os alojamentos precários através do adequado realojamento da população, reconhecendo que a persistência de pessoas em habitações em situação de grave carência é uma forma de perpetuar o círculo de pobreza e a desigualdade, dificultando a inclusão social. E, para além da promoção da implementação de estratégias integradas de planeamento urbano e territorial, garantindo a articulação com as políticas setoriais inseparáveis, como a saúde, a mobilidade, a proximidade aos serviços públicos, é também imprescindível haver uma certa articulação nos territórios entre investimento público e privado. E Loures tem esta responsabilidade de reforçar os mecanismos de proteção das pessoas mais vulneráveis em matéria de procura e de resposta habitacional, nomeadamente as famílias monoparentais, os jovens, as pessoas idosas, as pessoas com deficiência, os migrantes, as pessoas em situação de sem-abrigo ou de pobreza extrema, entre tantas outras vulnerabilidades, garantindo soluções seguras, acessíveis e adequadas às distintas necessidades de apoio e aos diferentes níveis de rendimento que passarei a indicar nas minhas próximas intervenções. Queria, em primeiro lugar, agradecer às pessoas que estão a ouvir-nos lá nas suas casas, agradecer também à participação de todos os meus colegas aqui presentes, agradecer também ao António pelo convite. E este tema é um tema realmente muito importante, já foi dito, sem querer repetir-me com ninguém. É, de facto, um preceito constitucional, é um direito consagrado na Constituição e é um dos maiores direitos e que as pessoas, para viverem com dignidade, têm que ter e usufruir de todas as condições para exercer esse direito. E isso o direito à habitação não pode estar nunca aliada da dignidade. Criação de condições para uma habitação com dignidade. Não basta criar habitação, não basta dar um teto, como já foi referido, e bem, mas é necessário
criar condições, e essas condições são tão variadas como o saneamento básico, como as acessibilidades e outras tantas coisas. E nesses parâmetros, a nível nacional e também aqui no município, foram cometidos diversos erros. Por exemplo, em matéria de acessibilidades, ainda hoje se continua a querer fomentar a habitação e bem, o CDS sempre foi pelo progresso, mas sem criar as tais condições. Por exemplo, estou-me a recordar, num caso que me toca particularmente, porque tem a ver com a terra onde eu nasci, o Prior Velho, quer-se criar, e bem, uma zona de progresso com mais habitações, mas não estão asseguradas as acessibilidades para essas habitações, nem pensam nunca criá-las. Isso depois se vê. Foram até palavras, se não estou em erro, do Sr. Presidente da Câmara. O que interessa é fazer agora e depois resolve-se esse problema. Não. Primeiro cria-se as condições para o exercício do direito, neste caso, à habitação. Esse é um ponto. E depois também ainda há problemas tão graves como, por exemplo, o saneamento básico, a água, etc., que continua a ser um problema nacional e também, em particular, do próprio Conselho de Loures. Eu lembro-me, antes de entrar num assunto também muito importante, eu lembro-me que os primeiros cartazes do CDS em 75, 76, era eu um miúdo, era, por exemplo, entre outros assuntos, falava, por exemplo, tinha um cartaz com barracas, e dizia uma frase mítica: nós queremos responder. E o responder não é só dar uma casa, responder não é só criar condições para a pessoa ir para um teto quando vivia numa barraca. Porque há algumas, e é preciso dizer isto com toda a frontalidade, viver numa casa sem condições não será melhor que viver numa barraca. Agora, um assunto também continua a ser um cancro, e particularmente no nosso concelho, que são as famosas AUGIs. As AUGIs é um assunto que, segundo o Sr. Presidente da Câmara de Loures, alguns prometiam muito e não fizeram nada, não sei se ele prometeu muito, mas também muito pouco foi feito. E não estou a dizer que muitos bairros se tornaram legalizados, chamemos-lhe assim, porque alguns foram, mas também as condições não são as melhores e muito onerosas para aquelas pessoas que vivem lá. Aliás, as AUGIs, para mim, fazem-me lembrar aquele provérbio que engorda-se o porco para depois se matar em janeiro. E isso é o que tem sido feito em matéria de AUGIs, é o que tem sido feito em relação aos proprietários. E eu moro num bairro, também estou à vontade para o falar, não estou a falar em causa própria, mas estou a falar em nome de muitos proprietários de vários bairros, como da Fraternidade, do bairro da Castelhana, onde eu moro, e outros, que permitiram-se às pessoas todas e mais algumas coisas e agora, em nome da legalização, que sempre cumpriram, e isto é muito importante, que sempre cumpriram os seus deveres, pagando os IMIs e pagando todas as coisas, foram eles que sustentaram toda a evolução do bairro, por exemplo, que eu conheço melhor, da Castelhana, com o seu dinheiro, porque são pessoas, são proprietários, mas são proprietários que vivem do seu trabalho durante décadas, e que agora se vê, por exemplo, abraços com assuntos que têm que derrubar metade das suas casas, têm que derrubar as suas garagens, em nome da legalização do bairro. E têm que pagar, obviamente, altas taxas à Câmara Municipal e têm que pagar outras coisas, porque depois para as demolições é necessário derrubar, é necessário voltar a construir dentro do plano diretor. É assim, não é um direito. Lá está, aquilo que eu disse, é um fio condutor, é um direito à legalização, mas não são criadas condições. E há um assunto também muito importante, que eu já fiz várias perguntas, mas nunca ainda ninguém me respondeu. Sobre os fundos europeus, se foram ou não atribuídos, se ficaram ou não disponíveis para estas legalizações das AUGIs, das anteriores, e se não foram aproveitadas, porquê que não foram aproveitadas, porquê que não foram atribuídas e quem é que teve essa responsabilidade. Gostaria de ver isso discutido aqui. Agora, outro assunto que torna-se tema, que foi já mencionado que devia-se dar prioridade ao arrendamento. Claro que sim. E antigamente o arrendamento foi sempre o parente rico da habitação. Por
Por vários motivos, alguns até não muito bons, porque as pessoas não tinham capacidade financeira para adquirir o seu apartamento. Mas ainda bem que o começaram a adquirir. No entanto, o problema virou-se ao contrário. É que depois o arrendamento deixou de ser uma prioridade por causa da falta de condições que deram aos proprietários para arrendar as suas casas. E daí vem uma célebre lei que tanta gente gosta de apontar, que é a lei chamada Lei Cristas, mas, na minha opinião, e independentemente de estar aqui em nome do CDS e ser do CDS desde pequenino, foi uma lei muito equilibrada. E eu sei o que estou a dizer, porque a minha atividade profissional é advogar e lido isto com muitas vezes, e quase todos os meses, tenho 2 ou 3 casos destes. E nunca vi ninguém ser despejado por causa desta situação. E, aliás, num dos debates agora nas últimas legislativas, a doutora Assunção Cristos teve muito bem quando disse que de toda a percentagem, salvo erro, 1,5% ou 1,6% dos despejos deveram-se à falta de pagamento, não devido às monstruosidades, entre comas, criadas por esta lei. Esta lei, volto a repetir, foi uma lei muito equilibrada e que permitiu que os proprietários que tinham casas com 30, 40, 50 anos tivessem a receber €1. Era verdade. €1, €2, €5, €10, €20. E isso não parece ser correto. E, portanto, obviamente, houve quem se aproveitasse, mas isso é outras coisas. Aliás, houve também, já que falasse aqui sobre os preços especulativos, mas sobre os preços especulativos é melhor nem falar, porque no que respeita ao CDS, não tem nessa matéria nenhum telhado de vidro, nem nunca teve que afastar ninguém por causa dos preços especulativos. E por isso são temas muito importantes para nós desenvolvermos aqui e com toda a democracia os vamos certamente debater. Muito obrigado. Bom, boa noite a todos. Obrigado, António Tavares, ao Louros Fórum pelo convite e a todos os presentes. Esta questão tendo aqui o benefício de ser o último a falar, basicamente é transversal à dissertação de todos os meus colegas, a questão que está sempre muito focado numa questão muito social e olhando para aqueles que são mais carenciados, esquecendo o problema grave que se vai passando com a habitação na classe média e aquilo que vai acontecendo com a falta não apenas da casa e da impossibilidade de os mais jovens poderem ter arrendamento ou compra de casa, mas também com as acessibilidades, com saneamentos, etc., que também foram aqui falados, mas que o foco teve essencialmente na habitação social. E quando falamos de habitação social, o problema que se passa na habitação no Conselho passa-se a nível nacional. Eu acho que aqui temos que ser um bocadinho responsáveis, não atirar aqui para cima, seja de quem está na gestão municipal neste momento, ou quem está no governo, porque já quase todos passaram por lá, e é uma situação que não se resolve, seja com mera boa vontade, seja da esquerda, seja da direita. Deixámos de ter políticas de habitação com a questão do PER, a partir do momento em que o PER terminou, não temos outras soluções para a criação de nova habitação, e passámos a ter, agora focando um bocadinho aqui no Conselho, há cerca de uma dezena de anos para cá, passámos a ter um abandono completo daqueles que são as responsabilidades municipais nos bairros, que são municipais, e que fomos deixando que o parque habitacional do município, não estando agora centrado naquilo que são as questões relacionadas com Lisboa e com o resto do país, mas que houve um abandono claro, permitindo, em algumas das situações, e não apenas nos bairros municipais, que se fossem criando autênticos guetos sociais, com tudo o que isso vai provocando ao longo dos anos, com falta de integração das pessoas, porque as políticas de integração parte-se do princípio que se atribui uma casa e deixa-se que fique ao Deus dará, com muito pouco acompanhamento de parte da política municipal. Muita daquilo que é feito nos bairros municipais acaba por ser um trabalho em que as próprias IPSS no Conselho se substituem àquela que deveria ser muitas vezes a responsabilidade do poder central e local, com a oferta na educação, com resoluções de uma série de casos sociais que acabam por estar também relacionados com a questão da habitação. Preocupa-me essencialmente, acho que a questão do alojamento local, acho que temos tido uma política responsável aqui no Conselho
e aquilo que foi debatido recentemente, inclusive para fazer um travão completo àquilo que estava a acontecer com despejos de mais velhos na zona de Moscavide, é uma medida de saudar. Por isso nós não temos um grande problema em relação ao alojamento local. Temos, de facto, uma falta de política de implementação para seguir aquilo que poderia ser a substituição do PER. Nós temos um programa que está disponível desde agosto do ano passado, que é o caso do primeiro direito, sobre o qual o município ainda não avançou. Sabemos que é um projeto complexo, podia estar a resolver situações como o bairro da Torre e outras situações, mas também percebo que não é um projeto que pode ser fulanizado ou que seja apenas focado num bairro. É um projeto abrangente em relação ao município, mas são poucas as soluções que neste momento se encontram para resolver esta situação, não pensando apenas naqueles que parece que politicamente são os fáceis de falar, que são os aparentemente mais carenciados, mas pensando também nas famílias que, não denotando tantas carências, ou pelo menos que possam eventualmente estar a viver uma pobreza envergonhada, que existe muito neste concelho, não têm apoio nenhum para poder manter a sua dignidade nas casas onde estão, mas isto não é um problema. Eu acho que isto é um problema que é muito mais alargado do que ao mero município e que não é apenas através de políticas municipais, apesar de achar que, obviamente, o município também tem uma palavra a dizer em tudo isto. Uma última palavra, para não alongar muito, para depois continuarmos o debate, tem a ver com a especulação imobiliária. Nós em Loures não temos, de facto, os casos que acontecem em Lisboa, obviamente, mas a proximidade que temos com Lisboa afeta em algumas das freguesias do município, acaba por ter uma influência direta naquela que é a especulação imobiliária, mas eu creio que, no nosso caso em concreto, não passa por um problema de especulação imobiliária, passa sim por falta de políticas de integração a nível nacional, dos diversos governos dos últimos anos que têm passado, e quando digo dos últimos anos, estamos a falar se calhar no pós-25 de Abril, em que nunca existiu concretamente, ou foram aparecendo programas, mas que tinham o seu fim à vista e nunca tiveram uma resolução completa em relação àquilo que é de facto um problema habitacional para os jovens, um problema habitacional para os mais velhos, um problema habitacional para os mais carenciados e também para as classes médias que precisam de arrendar uma casa, que precisam de ter onde viver e que não conseguem suportar estes valores do mercado. Para já. Eu acho que há aqui importante sobre este tema, uma questão importante sobre a mesa e sobre este tema. Em 2018, o Governo solicitou a todos os municípios que se fizesse um levantamento das necessidades habitacionais para realojamento. E aquilo que aconteceu foi que o Governo recebeu por parte dos municípios o levantamento e contabilizou 26 mil pessoas que precisariam de um realojamento, ou seja, que viviam em condições habitacionais que não eram as mais dignas. Esse levantamento das autarquias que foi enviado para o Governo, Loures, e eu lembro-me que na altura aqui em Loures nós questionámos muitas vezes na Assembleia Municipal qual era o número das famílias que o município tinha enviado neste levantamento. E na altura eram 2.000 e tal famílias que viviam em situação de habitação que não era a mais condigna e que foi enviado para este levantamento. E, de facto, em Loures nós temos vindo a assistir que, ao longo dos últimos anos, a habitação tem sido uma problemática. Não só a habitação que tem a ver com famílias mais carenciadas, mas mesmo como aqui já foi abordada, a questão dos jovens ou das famílias no início de vida precisam de uma habitação e que é muito difícil encontrar em Loures. Nós percorremos ainda este ano todas as freguesias de Loures na Comissão da Descentralização e podemos verificar se numas freguesias nós identificávamos que havia realojamento, ou seja, habitação social que as pessoas procuravam e que não existia. Noutras freguesias nós encontrávamos casas com rendas muito acima daquilo que as pessoas podiam pagar e noutras freguesias nós encontrávamos que não havia habitação disponível para qualquer família, ou seja, não existia habitação.
E esta é uma questão que Loures tem vivido nos últimos anos, é a questão da habitação, ou a falta dela, ou então os preços que estão a ser praticados estão muito acima daquilo que as famílias podem pagar. Eu posso falar no passado e na gestão socialista nesta Câmara foram realojadas mais de 5.000 pessoas em habitação social no passado. Foi feito um esforço enorme para que as pessoas tivessem uma habitação condigna. Foi feito um programa de habitação jovem, onde foram colocados afogos a preços acessíveis para os jovens, dentro de um programa que era a habitação jovem. E já agora, há uns 6 ou 7 meses atrás, nós na Assembleia tivemos a oportunidade de apresentar uma moção que era exatamente pedir à Câmara para implementar novas dinâmicas e políticas locais de habitação. E isto porquê? Porque nós percebemos com a transferência da descentralização para os municípios, a questão da competência da habitação vem para o município. E é o município que tem que articular, de acordo com o seu território, aquilo que é a habitação. E nós não nos podemos esquecer que a habitação é um dos principais fatores de coesão social. Se nós num território queremos que exista coesão social, a habitação é um dos fatores que tem que estar em cima da mesa. E o motor de desenvolvimento deste território tem que ter em vista a habitação e a habitação tem que estar presente. Ora, se nós sabemos hoje que existem na Câmara 1.800 pedidos de habitação, temos que pensar que temos que ter uma estratégia para englobar estes 1.800 pedidos. Nós até podemos aferir se são mais ou menos, se são pessoas que residem no concelho só, se são pessoas que vêm de fora, se são pessoas que já cá estão há muito tempo, se são pessoas que perderam a habitação no concelho. Nós podemos aferir todos estes dados. Mas o facto é que temos que começar com uma estratégia. E é urgente implementar uma estratégia que consiga dar resposta a estas 1.800 pessoas. Há pouco tempo falava aqui muito bem da questão da liberalização do arrendamento em 2012. Claro que é uma lei que veio para a mesa, trouxe alguns problemas a algumas famílias, porque efetivamente famílias que pagavam rendas com 40 e 50 e 60 euros, de repente viram a renda disparar e depois da renda disparar, houve alguns que até usaram a falta desse pagamento para colocarem a família na rua. O processo às vezes é complicado, mas é um processo que muitas vezes segue este caminho. O que eu acho que foi bem feito nesta lei ainda foi quando se marcou aqui uma idade para que isto não acontecesse. E isto o Partido Socialista acho que tomou a medida sensata, que é os 65 anos, ou quem tem mais que 65 anos, esta lei fica fora de... Okay? E eu acho que isto é importante, porque se nós pensarmos no valor das pensões dos nossos idosos, se nós pensarmos nos valores que se gastam em medicação, se nós pensarmos nos rendimentos que eles têm, efetivamente esta foi uma medida bem tomada para, no fundo, combatar um pouco aquilo que esta lei vai trazer. O que me parece a mim é que o primeiro direito, arrendamento acessível, chave na mão, da habitação ao habitat, são tudo medidas que existem, que nós podemos discutir se elas são ou não são viáveis, se elas têm ou não têm resultado, mas são medidas que neste momento podemos começar a trabalhar nelas. E o nosso Conselho precisa urgentemente que definir uma estratégia e uma estratégia que possa, de alguma forma, colmatar tudo aquilo que a habitação no nosso concelho tem trazido e que não tem sido bom para as nossas famílias. De facto, o tema é complexo, é vasto, é interessante, é importante e penso que ficaríamos aqui muito mais tempo a falar dos diversos aspectos e dos diversos temas relativamente à habitação. Eu, de qualquer das formas, poderia agora também falar e rebater de algumas questões, mas vou-me cingir o que é a proposta da CDU, do que é as ideias e as propostas, inclusive do PCP na Assembleia, no Parlamento e na Assembleia, e falar um pouco também do contributo que temos tido do PCP, principalmente na última legislatura e neste importante documento que é a Lei de Bases da Habitação, e falar um pouco também do que foram as ideias, do que foram as propostas, do que foram os contributos
para este documento. De facto, existe aqui vários aspectos e, ao contrário daquilo que também já foi dito, há aqui uma questão fundamental. O Estado terá de ser o garante do direito à habitação. A responsabilidade da administração central e do Estado, só a vontade política e forte vontade política da administração central, através de um organismo público central, assegurará uma política que garante o direito à habitação. A habitação digna, portanto, conforme diz o artigo 65º da Constituição, esse direito é negado hoje em Portugal a cerca de 200 mil famílias. Portanto, os números são os números, não quero agora também estar aqui a contradizer. De facto, é esta a realidade que temos a nível nacional, e só mediante esta solução, só mediante este empenho da administração central, é que, de facto, o problema da habitação pode ser resolvido. Em vários aspectos, contrariar a especulação imobiliária, coisa que também já foi aqui ressalvada, a revitalização urbana no serviço do arrendamento, o que temos agora assistido, por via daquilo que também já foi falado, e do incremento do turismo nas cidades, principalmente em Lisboa e no Porto, há o afastamento das zonas residenciais no centro da cidade, para dar lugar aos alojamentos locais, aos hotéis, e à resposta que o turismo assim o obriga. Portanto, a revitalização urbana ao serviço do arrendamento, portanto, a promoção do arrendamento, como foi também já aqui dito e discutido, garantir esse acesso ao arrendamento, o que temos neste momento, por via da especulação e pelo menos do aumento gradual das rendas, há a dificuldade do acesso ao arrendamento, naturalmente. Portanto, e acho que uma intervenção do Estado, uma legislação que limite o máximo do arrendamento, e equacionando esse limite do arrendamento à percentagem do arrendamento líquido do agregado familiar. É esta uma ideia que ainda está longe de ser implementada, está longe também de ser consensual, mas é uma questão importante para os arrendamentos existentes. Porquê? Porque atualmente a condição social da população portuguesa, e por via da legislação, muito recentemente, também já foi aqui falada, há uma dificuldade do cumprimento desses contratos de arrendamento. Outra questão fundamental, a participação dos cidadãos. Portanto, a participação dos cidadãos não se resume à eleição dos partidos políticos na Assembleia da República e depois lá é feita a decisão de acordo com a correlação de forças. Quem é o principal avisado, quem é o principal interessado, deverá também ter uma participação nestas decisões. Umas políticas habitacionais integradas, aquilo que já foi dito também, inclusive pelo representante do CDS, na questão das acessibilidades, mas eu diria mais nos setores do emprego, nos setores da educação, nos setores da saúde, porque esta questão da habitação e o que aconteceu e que foi dito também aqui em termos de realojamentos, as pessoas são realojadas, são disponibilizadas de habitação, mas a condição social das pessoas mantém-se. E é essa uma questão que também tem que ser trabalhada, tem que haver aqui uma harmonização e uma política integrada para que isso seja um sucesso. Portanto, não colocar as pessoas dentro de casas, mas sem a condição da vida social e da vida financeira e familiar poder-se desenvolver normalmente. Garantir a habitação permanente de arrendamento apoiado para os agregados mais carenciados e com baixos rendimentos mensais. A promoção da organização popular e corporativa, portanto, esta ideia de que tem que ser os municípios a nível local, mas poderá também ser pelo incentivo de processos de autoconstrução, autoacabamento, não deixar acontecer o que aconteceu após 25 de Abril e durante os anos 70 e 80, que deu origem às auges, predominantemente, mas numa questão e nos processos controlados, portanto, e devidamente ajustados, promover a criação das cooperativas de habitação e de moradores,
da tal representatividade, e depois o direito à proteção e o direito à habitação, impedir os despejos, impedir as demolições, portanto, toda essa questão que poderá estar, não digo utilizar a palavra facilitada devido à legislação, mas o cumprimento dessa legislação, que muitas das vezes é noticiado, e casos que são noticiados, como nos casos no Conselho da Amadora, muito recentemente, etc. etc. Depois, eu queria só, também não me queria estender muito e alargar muito na minha intervenção, porque também os outros partidos deverão colocar as suas ideias, as suas perspectivas, ao encontro daquilo que já foi dito, de um Estado como garantia de direito à habitação. O que é que a Lei de Bases nos trouxe também muito recentemente? Trouxe-nos o quê? Trouxe-nos a criação de um Programa Nacional de Habitação. O Programa Nacional de Habitação é um documento plurianual em que anualmente será produzido um documento, um relatório relativamente ao Estado do direito à habitação. Esse relatório é, por assim dizer, uma radiografia, e deverá ser, porque neste momento receio, não estou a colocar aqui em dúvida o conhecimento do Estado e das instituições, não há um conhecimento rigoroso desta temática da habitação, das carências, qual o número efetivo de pessoas com necessidade de habitação, quantos agregados, qual o número de agregados, quantas pessoas por agregado. Penso que está muito disperso, está muito à peça, e todas estas propostas, como já disse aqui a senhora representante do PS, e todos esses programas e esses projetos não poderão ser assim, tem que ser de uma forma organizada, de um programa e de um plano nacional de habitação. Depois, dizer que os municípios, claro que são peça fundamental, portanto não se podem pôr de parte e atribuir responsabilidades. Têm que contribuir, têm que ser parceiros, têm que caminhar lado a lado. As cartas municipais de habitação, neste momento, em concreto, no nosso município, está a ser constituído e está a ser construído um programa municipal de habitação. Portanto, está a ser feito um levantamento exaustivo e rigoroso para que seja até facilitado ao tal Programa Nacional de Habitação a realidade que nós temos no nosso concelho. Portanto, e penso que só assim em conjunto é que se poderá resolver muitas destas questões e avançar na solução de muitos problemas. Agora, nesta segunda ronda, aproveitar para procurar, eu não diria apimentar, mas dar algumas notas já mais concretas sobre o debate. Em primeiro lugar, quer dizer, dar os parabéns à fantástica cassete que o PAN aqui traz, sempre de forma cirúrgica, sempre lendo o guião para não fugir e não demonstrar as fragilidades que tem ao nível do próprio conhecimento municipal. Dar também claramente as boas-vindas ao CDS. Finalmente, ao longo destes anos de mandato, o CDS voltou. O CDS existe, o CDS tem ideias concretas, e os meus parabéns e as boas-vindas ao CDS. E em especial ao Jorge, porque eu nutro um apreço grande, portanto não me levará a mal este comentário, porque é genuíno, é as boas-vindas mesmo ao CDS e ao Jorge. Dizer aqui também que percebo uma coisa que se passa aqui. Percebo que a CDU, até com o conhecimento e com a forma que o João Paulo revela sempre de um conhecimento bom dos dossiês, se cinja e se foca muito sobre as questões nacionais, as questões conceptuais da habitação, e que não vá àquilo que no Conselho de Loures se passa de errado. Mas já lá vamos. Percebo por várias razões. Percebo porque, se nós formos a analisar aquilo que é o programa da CDU para o município no que diz respeito à habitação, resume-se a isto. Na sua versão reduzida, 4 linhas. Na sua versão completa, um bocadinho mais, mas 4 pontos. Que eu não vou fazer aqui publicidade gratuita, depois a CDU dirá o que é que tem no seu próprio programa. Mas é normal que depois se faça o discurso de responsabilidade é da Administração Central. A Administração Central é que tem que ter a responsabilidade toda. Nós aqui divergimos, neste como em outros assuntos, claramente a CDU. Achamos que quando a Administração Central não resolve,
o município deve tomar a dianteira. Aliás, na área metropolitana de Lisboa, estamos a ver os avanços que estão a ser feitos, nomeadamente no concelho de Cascais, não só na área dos transportes, mas muito na área da habitação, em que estão a resolver problemas gravíssimos, com o município a dizer, nós resolvemos. E, portanto, nós somos muito claros quanto a isso. Gostava de dar também foco àquilo que o representante do CDS aqui disse, relativamente às auges e todo este drama e estas soluções, ou pseudo-soluções, ou soluções que podiam ser melhores relativamente às auges nos últimos anos, mas também dar aqui uma nota de uma coisa que o PS tem dito muitas vezes. E as AIROS? Onde é que está e onde é que tem estado a CDU no município na resolução das AIROS? Esse drama, esse sim, muito mais do que as auges na nossa perspectiva, esse drama, onde é que está? A solução, onde é que está a CDU? Não vou fazer aqui um gesto a dizer bola, porque senão dizem que é ligado a alguns movimentos, mas zero de soluções nesse campo. Apesar do PSD ter dito várias vezes, e até em processos negociais para efeitos de orçamento, e tudo isso ter levantado sempre essa questão. Onde está? Agora, também é aqui curioso que o Partido Socialista agora tenha muito a dizer sobre a habitação. Eu quero recordar que o Partido Socialista, no seu documento fantástico das 20 medidas para Loures, portanto, nas suas 20 medidas mais importantes para Loures, deixa-me só aqui procurar, que eu gosto de não ser impreciso, nas suas 20 medidas mais importantes para Loures, eis aqui onde estão, em 20 medidas mais importantes para Loures, a importância da habitação para o Partido Socialista. Uma medida, a medida número 8, retomar o programa de habitação jovem, e depois aqui com a crítica de interrompido pela gestão do PSD para 3 jovens famílias. É aqui. É esta a única preocupação revelada em 20 medidas pelo Partido Socialista para o Conselho de Loures. Mas agora, vamos ainda dar depois algumas notas, e para não dizerem que o PSD apenas se limita aqui a destruir os outros e a dizer aquilo que não concorda, o PSD, num programa conjunto com o PPM, num programa de coligação, quando fomos em coligação, foi muito claro quanto àquilo que pensava na habitação. Muito claro, aliás, diria clarinho. Inseriu e incluiu a parte da habitação muito na questão do apoio social, e é muito claro, assim, para resolver alguns problemas, antes de irmos à clareza, vamos aos problemas, alguns problemas que se passam no Conselho de Loures, e há um que é grave, e que nós não podemos fugir, sim, é na habitação social, sim, é na cobrança. Quer dizer, notícia de 23 de julho de 2018, cito, o Conselho de Loures é o Conselho com a maior taxa de incumprimento a rondar os 40,5%, com uma dívida a rondar os 10,6 milhões de euros. Dívidas na habitação social. Portanto, habitação que o município fornece e que não cobra. Em Loures, 1.235 dos 2.633 inquilinos são devedores. Isto é assustador. Um senhorio, chame-lhe o que quiser, um senhorio, alguém que tutela, não consegue controlar. Como é que depois há de fornecer condições aos restantes? Como é que depois há de fornecer uma série de questões de situações aos restantes? Mas reparem, com uma média de 46,54 euros, a Câmara fechou o ano 2017 com 40,49 dos seus inquilinos em incumprimento. 40,49%. Apesar de tudo, fantástico. Houve uma melhoria de 2% em relação a 2016. Mas vamos olhar para números que o PSD pediu. Relativamente, último número, 31 de dezembro de 2018. Total, 13.701.285 em cobrança. Mas também temos os incobráveis. Não é? Incobráveis. E deixa-me só aqui ir buscar as palavras do Sr. Chefe de Gabinete do Presidente da Câmara, que diz: adicionalmente é analisada e ajustada anualmente a provisão para cobranças duvidosas, sendo que nos últimos 6 anos, com referência a 31 de 12 de 2018, a provisão totalizou 7.487.026,84 euros. Isto é assustador. Mas vamos aqui ser ainda mais claros, porque podemos dizer, bom, há tanta coisa aqui que é difícil o município agarrar em alguma coisa. Pois há. Só que há um bairro municipal com 4.441.000 e mais uns dinheiros
em dívida. Outro com 3.848.356. E outro, já a léguas deste, portanto, aquele maior dos pequeninos em termos destas dívidas, 597.889,51 euros. Portanto, só em 3 bairros do município façam as contas. Isto é assustador. Isto ao nível da habitação até parece uma anedota. Vir-se aqui falar sobre princípios e questões gerais da habitação, quando depois não se consegue fazer nada. O PSD está à vontade, e por isso é que eu puxei este assunto, porque o PSD, no seu programa, em coligação com o PPM, diz claramente: combater os abusos na habitação social com a criação de um plano que possa levar à perda de benefícios sociais municipais. Quem não cumpre tem as suas consequências. Desenvolver e implementar um regulamento municipal de benefícios sociais em que se impedem indivíduos que sejam condenados por crimes graves que utilizem certo tipo ou que tenham certo tipo de benefícios. Aqui, o importante: assegurar a existência de um plano de pagamento adequado, real e ajustado à realidade de cada agregado familiar e às necessidades do município. Várias vezes o PSD tem dialogado sobre esta questão com a CDU, ainda estamos à espera. Garantir a não atribuição de benefícios sociais, mas depois, aqui, e permitam-me só terminar, que já vai longo, uma medida importante. Porque nós sabemos que as pessoas têm que ter condições também para pagar. Nós sabemos isto. Lá está. Criar 2.500 empregos para a população do Concelho de Loures com dificuldades comprovadas e difícil acessibilidade laboral que residam em habitação social do município. Aqui está, e para quem diz que só há críticas, além de todas as medidas que elenquei, esta medida super importante para não falar apenas sobre não dizer mal, dizer não conseguem, não. Está aqui uma possibilidade de ajudar. E de ajudar fazendo algo bom para o município. E, portanto, por enquanto, só para dar aqui mais algum sal a este debate, eu dar aqui algumas notas sobre aquilo que nós julgamos que é também relevante analisar neste debate. Guardando só, por acaso, podiam-me acusar de estar a favorecer aqui o Bloco de Esquerda, mas quer dizer, jogar com as palavras e dizer que a habitação social tem que ser substituída por habitação condigna para todos. Desculpa o Bruno, é verdade. O Vítor foi a questão da habitação, tem sido o parente pobre em Portugal. Estamos completamente de acordo. Agora, há uma coisa que é interessante, que é o Bloco fala, apregou a princípio. Quando tem a oportunidade de mexer, de estar no município com responsabilidades executivas, vê-se onde é que o Bloco mete os princípios no que diz respeito à habitação. E viu-se em Lisboa onde é que meteu esses princípios. Bem, esta questão da habitação leva-nos para os mais diversos caminhos. Contudo, eu queria-me ainda centrar, antes de passar a outras questões mais diretas e àquilo que foi aqui dito mais ultimamente, queria também focar aqui uma questão que era esta. Nós, Bloco de Esquerda, estamos preocupadíssimos com a questão da habitação em Loures. Porquê? Essencialmente porquê? Porque não vemos, da parte do município, uma estratégia para acudir a esta questão. Não há. Nem nos orçamentos anteriores, e creio que neste orçamento que vai ser para 2020, não há verbas nem para construção, nem para nada de intervenção mais direta na questão da habitação concelhia. A gente sabe que parte destes problemas são conjugados entre a questão dos governos centrais e dos governos locais. É assim. Contudo, aos governos locais cabe um papel. E as expectativas aqui em Loures, porque a Câmara é uma Câmara de esquerda, tem outras expectativas, pelo menos para o lado, portanto tem que se rever o bloco de Esquerda. E o que nós temos constatado é que as opções sobre a questão habitacional, quer em Loures, ou seja em Lisboa, ou mesmo em Oeiras ou Cascais, não há grande diferença. Grandes urbanizações, grandes projetos imobiliários e a autarquia a ver passar tudo isto ao seu lado, sem uma intervenção direta sobre outras questões. Por exemplo, foi aqui falado o plano de pormenor do Prior Velho. A questão não se trata só das acessibilidades. Estamos a falar de uma urbanização nova,
Conhecemos o problema que se passa em Lisboa, da gentrificação, que já foi aqui falado, a questão da especulação imobiliária. Então, e o município não tem nada a dizer sobre isso? Não tem que ter uma política ou uma estratégia para dizer que é preciso habitação a outro nível, para as classes médias, para os jovens, para fixar outras populações no nosso concelho. E porquê é que não se faz aquilo que se faz em grandes capitais europeias? E noutras, sem ser grandes capitais, que é, ao investidor, é obrigatória a disponibilidade de 25% do seu edificado para rendas intervencionadas pela autarquia. E isto vem resolver alguns problemas. Põe a classe média a comprar habitação a preços controlados e arrendar a preços também controlados. E isto resolve aqui os problemas. Isto não é habitação social. Isto não é habitação social. Nem bairros sociais. São intervenções, aliás, como os mais velhos, que se lembram que depois da Primeira Grande Guerra, Londres, com a devastação que sofreu, começaram por fazer exatamente o que a gente tem feito aqui, que é bairros sociais em massa, para alojamento. Isso nem chegou a 10 anos. Revelou-se o maior erro possível e começaram a construir os bairros sociais, as casas sociais, no meio dos grandes bairros, que entretanto se foram multiplicando pela cidade de Londres. E resolveram o problema. Deixaram de guetizar, que é isto o grande problema dessas áreas. Mas, continuando. Ora, relativamente a esta questão da intervenção no município, da sua intervenção, que pode intervir diretamente. Outra questão. Estão previstos 9 hotéis para Loures. A breve estão aí a ser construídos alguns. Nós já propusemos em Assembleia Municipal a questão da taxa turística. Ninguém quer, mas podiam não querer por argumentos mais profundos. Não queremos, somos contra as taxas, somos contra impostos. Não. A questão, e que nós não podemos aceitar, e que temos que aqui dizer frontalmente, é que a questão é que nós queremos matar a galinha dos ovos de ouro. Isto não é conversa para a esquerda. Esse dinheiro que vem aí pode ser aplicado e deve ser aplicado nos bairros onde essa pressão turística se vai fazer sentir, de várias formas, equipamentos sociais, melhoria das acessibilidades, etc, etc, etc. Isto é uma visão progressista da sociedade, não é? Que acho que é comumente aceite pela maioria das pessoas, independentemente do setor político onde se posiciona. Depois, a questão dos pobres. Nós queremos bairros para pobres, não queremos bairros para os pobrezinhos. Para pessoas, bairros com dignidade, como já foi aqui dito. Não é tirar as pessoas da barraca, não é? E metê-los num prédio, muitas vezes em piores condições daqueles que eles tinham na própria barraca. Tendo o seu modo de vida, quem tem animais, quem tem plantas, fica inibido para prosseguir esse seu ritmo da sua vida. E queria aqui dizer uma questão que se prende com as rendas. Isto leva-nos às rendas que aqui são faladas, que, do meu ponto de vista, carecem de outro aprofundamento. Eu esperava mais do PSD quando aborda este tema, porque conheço algumas intervenções da área do caráter social profundas da parte do PSD e este lançamento destes números não se condunam com aquilo que eu conheço. Da atuação que tem sido, pelo menos até aqui, não sei se o PSD também está a mudar de paradigma, mas o que tem. Meus amigos, há gente aqui que desde o momento em que foi posta no prédio não pagou mais renda, porque não tem dinheiro para pagar rendas. Há muita gente que não tem dinheiro para pagar rendas, seja ela qual for. E isto resulta em 20 anos de pera, pois com certeza que resulta disto. E até nem me parece exagerado. Nem me parece exagerado. A verdade é que o PSD também já passou pela habitação aqui em Loures. Estamos todos recordados disto. Esteve com a responsabilidade da habitação no momento crucial da grande transformação do concelho, que era o fim das barracas, o PER. Quem era? Vereador do PSD, responsável. E temos o concelho que temos. E aqui, a política da habitação era feita pelo PSD. Talvez hoje tenha mudado. Ainda bem, não é? Ainda bem. Agora, aquele modelo não é para continuar nunca mais. Só para terminar,
para dizer aqui uma questão que se fala muito. Os grandes núcleos de barracas no nosso concelho acabaram, mas as barracas continuam. E muitas delas, mesmo para quem vive no concelho, só se sabem delas quando acontecem desgraças, porque estão escondidas em buracos que ninguém sabia que morava ali gente. E também é preciso dar resposta a isso, urgente. 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 Pela dignidade humana, pelo direito constitucional, por estas questões que nós temos estado aqui a falar. Ficaria por aqui, terminando, só dizendo aqui uma questão que para mim passa completamente ao lado, está mais que resolvido, dentro do Bloco de Esquerda e fora do Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda nunca teve a área da habitação em nenhuma autarquia por onde passou, em coligação ou sozinho. Nunca. Bom, eu neste ponto gostaria de reforçar que o PAN defende a envolvência da autarquia nesta matéria, devendo proceder à elaboração de estratégias municipais de habitação sérias e concretas, apresentando objetivos, metas mensuráveis, indicadores, recursos financeiros e humanos a alocar à sua concretização e de forma de monitorização pública. Existem muitas fórmulas, algumas aqui já indicadas, e desde que assegurem resultados e que sejam financeiramente viáveis, o PAN apoiará sempre qualquer resposta que vise atingir o objetivo final de defender a habitação condigna para todos e para todas. Estas respostas devem passar por medidas tão contundentes como o alargamento da oferta de habitação pública, através, por exemplo, do programa Primeiro Direito, assim também o reforço do investimento na construção de habitação pública para o arrendamento acessível, a renda condicionada, e é de salientar que existindo para o efeito um programa aprovado pelo Governo em maio deste ano, não temos informações sobre a sua aplicação no Concelho de Loures. E o PAN defende ainda outras formas de combater esta problemática, como a aposta na habitação básica colaborativa e participada, compreendendo uma ampla variedade de formas de habitação coletiva, conhecido como o co-housing. Este conceito já faz sucesso em vários países, nomeadamente europeus, nomeadamente a população sénior, e combate também o problema da solidão. Também a criação de sites municipais que agreguem as diversas ofertas habitacionais públicas, bem como os diversos programas disponíveis. Também a criação de balcões municipais, consoante a densidade populacional e a procura no território determinem, de atendimento presencial e no âmbito do portal da habitação. Também defendemos o aumento do número de vagas nas residências de estudantes, através dos novos blocos residenciais. Também o reforço aos apoios para a realização de obras de acessibilidade em habitação própria para pessoas com deficiência. Reforçamos também a importância da reabilitação dos bairros municipais e de habitação público, intervindo no edificado e com programas que procurem inverter quando existam processos de exclusão social e de segregação territorial. E ainda a criação de incentivos para a construção e reabilitação de habitações mais eficientes energeticamente, e tais como a ecoconstrução e a edificação de edifícios passivos, ou seja, de edifícios cujo design permitirá um menor consumo de energia para o aquecimento e o arrefecimento. E tudo isto, entre outras propostas pertinentes que o PAN defende, visam criar as opções de habitação economicamente acessíveis e dignas, com acesso a serviços básicos de qualidade, espaços públicos para todos e para todas, e o aumento da segurança e do bem-estar da nossa população. Em primeiro lugar, quero agradecer as palavras gentis da parte do Ricardo, quanto à minha vinda. O CDS já cá estava, portanto, justiça, eu é que vim de novo, não vim muito longe, e isto também serve de uma homenagem ao José Mário Branco, mas vim até de perto, mas é com muito gosto que estou aqui. Só queria dizer duas coisinhas para não sofrer represálias quanto ao tempo. E o que eu tenho a dizer é isto, ainda sobre o Prior Velho. E foi dito que o Prior Velho
Não é só uma questão dos acessibilidades, claro que não, mas são muito importantes. E mais, isto tem a ver, como já foi dito e muito bem, tem a ver com os planos que se fazem e com a estrutura que é criada. E vou lembrar porquê. Porque eu volto a dizer com muita honra, eu sou do Prior Velho, e eu lembro-me que as acessibilidades do Prior Velho há 40 anos são, e isto é muito grave, eram superiores às que são hoje. Portanto, andámos para trás. O Prior Velho tinha uma ligação a norte, e tem a Lisboa, e tinha uma ligação a sul com Sacavém. Hoje já não tem essa ligação. E, portanto, o Prior Velho está afunilado. As pessoas têm tido a capacidade para ter... Tinha uma ligação com Sacavém, sim, uma ligação com Sacavém, e à segunda circular. Por baixo, não tem. Mas não tem, mas tinha por cima e por baixo, e agora só tem por cima. Portanto, andámos para trás. De 2 acessibilidades, ficámos com uma. E agora, criar mais blocos de habitação, não é? Portanto, trazer mais pessoas, e não criar essas condições, não me parece bem. E a senhora representante do PS disse uma coisa muito interessante. Portanto, deve haver aqui uma articulação entre o Estado, que deve ter, realmente, a principal responsabilidade, mas os municípios não se podem aliar a isso, porque os municípios também têm uma palavra a dizer, quando há estes novos planos, estas novas estruturas, têm uma palavra a dizer, e devem o fazer sempre, não em nome das responsabilidades ou dos interesses partidários, mas devem-no fazer em nome das pessoas, porque em nome das pessoas não deve ser só um slogan que aparece muito nos cartazes dos partidos, deve ser uma realidade. As pessoas devem, de facto, estar em primeiro lugar. Só 2 coisinhas. Uma delas é aquilo que achei graça, que aqui o senhor representante do Bloco de Esquerda disse, que identifica-se com a esquerda, obviamente, mas isto é uma conversa de esquerda. Penso que foi assim que disse, ou por outras palavras. Bom, e sou obrigado também a ir buscar aquilo que disse o Ricardo, e também concordo. Lá conversa tem a esquerda. E a esquerda, nesta matéria, como se costuma dizer, ninguém a leva presa. O pior depois é executar aquilo que se diz. E porquê? Porque é que a esquerda, muitas das vezes, tem... eu não tenho nada contra a esquerda, apenas divergências, mais nada. Mas é assim. E porquê é que muitas das vezes tem essa dificuldade? Porque as suas medidas não são execuíveis. E quando não são execuíveis, depois não as pode pôr em prática. E, no caso da habitação, é um exemplo crucial. Porque, eu falei nessa matéria, e depois todos concordaram, não vale a pena só dar, sem querer ser repetitivo, dar casas às pessoas. Porque, volto a dizer, dar uma casa sem condições é como mantê-la numa barraca, só que maquilhada. E, portanto, isso não resolve o problema das pessoas. Transfere para outra dimensão o problema. E foi também dito aqui que há pessoas, há gente que não tem dinheiro para pagar rendas. Eu lamento e, infelizmente, é verdade. Agora, então isto tem que ser enquadrado noutro capítulo, porque este problema, trazido aqui à equação pelo Sr. Representante do PSD, e bem, que não pode continuar, e tem que haver uma solução, tem que haver uma medida, de facto, do município, da Câmara, quanto a estas rendas, que não pode continuar assim. As rendas não podem, até caindo noutros parâmetros, que é, por exemplo, a prescrição, não pode continuar assim. E quando estas candidaturas são feitas, têm que ser analisadas se é execuível ou não o pagamento das mesmas. Há pessoas que, de facto, não têm capacidade financeira para pagar. Não se pode fechar os olhos a esta dificuldade e não dar uma habitação a uma pessoa só porque ela não tem, obviamente, capacidade financeira. Mas não pode ser enquadrada neste parâmetro, tem que ser outro parâmetro. Ou seja, alguém tem que assegurar este pagamento. Não podem continuar a apilharem-se as dívidas na Câmara, tirar os recursos que é de todos os munícipes, neste caso de Loures, quando algumas pessoas dizem que não têm, ou efetivamente não têm, se bem que há muitas que dizem que não têm, mas isso seria outra situação. E por isso, aqui também erra muito a falta de estratégia, e ainda mais grave que a falta de estratégia é os planos que têm sido implementados estão completamente errados. Bom, nesta segunda volta, e visto que o tema comum não saímos daqui da habitação municipal, então vamos lá falar da habitação municipal. O problema da habitação municipal é que não é tratado com seriedade. Porque quando falamos desta questão das dívidas e quando dizemos, porque existem ali famílias que não podem pagar.
quantas famílias que estão recenseadas na Câmara, que não podem pagar, ainda continuam a viver naquelas casas? Quem é que ocupa as casas municipais? Só quem fez o contrato com a Câmara? Não. A Câmara tem conhecimento e só levantou um recenseamento de há 2 meses e meio para cá, é que tem estado nos bairros, depois do incêndio que aconteceu em Sacavém e depois de alguma polémica que se tem levantado em relação a este assunto da habitação municipal, é que a Câmara tem estado a chamar os proprietários não, os detentores dos contratos com a Câmara Municipal para vir fazer prova que são os mesmos que se encontram lá. Portanto, um dos principais problemas, primeiro passa porque até há muito poucos anos atrás não existia cruzamento de dados entre as diversas autarquias e nós temos gente que pediu casa em Louros, no Montijo, no Seixal, no Barreiro e que tem mais do que uma casa municipal espalhada pelos diversos municípios, que ao longo dos tempos foi arrendando as próprias casas municipais, que foi abandonando as casas municipais, que foram invadidas por outros, que foram tomadas posses ilegais por outros, e isto nunca foi feito, absolutamente, recenseamento nenhum. Portanto, estas dívidas municipais, para além de muitas já terem prescrito, não só as dívidas municipais, mas serviços inerentes, como o caso do Chimar, e agora temos recentemente o Chimar a emitir faturas de 18 mil euros, de 32 mil euros, para a casa das pessoas, e não só para a casa das pessoas. Existem IPSS dentro dos bairros que nunca detectaram que nos últimos 10 anos não pagavam água. E agora receberam uma fatura de 18 mil euros. As IPSS dentro do bairro nunca tinham percebido que a fatura da água nunca tinha chegado. Onde é que eu quero chegar? Quero chegar ao facto do completo abandono, principalmente nestes 2 últimos mandatos. Tem acontecido um completo abandono dos bairros municipais que criam guetos, como o Bloco dizia, e bem, que levantam questões de discriminação perante a restante população para com o bairro, porque as pessoas que estão de fora não percebem o que está ali dentro. Mas dir-me-á, mas toda a gente que está no bairro, está nesta situação e toda a gente é má. Não, não é má. Há gente ali que inclusive quer pagar, mas é socialmente admitido por todos que quem pagar é quase o tonto da festa. Ninguém paga. Existem chaves municipais a serem vendidas. Não sabemos. Não sabemos. Não sabemos que as casas foram ocupadas ilegalmente. Não sabemos que existe gente que depois de 2008, por exemplo, na Quinta da Fonte, quando aconteceu o tiroteio, que foi tão falado, não sabemos que determinada etnia, que até é muito crucificada nestas situações, quando se fala disto, que se fala tanto da etnia cigana, que não sabemos que a etnia cigana, maioritariamente, até abandonou o bairro. A Câmara tomou posse das casas? Não. Abandonou-as. Foram ocupadas ilegalmente posteriormente. Agora, estamos a falar de a dívida da habitação municipal porque há gente que não consegue pagar. Quantos é que são que têm de facto o contrato em seu nome que não conseguem pagar? A situação da habitação municipal é muito mais complexa, é uma situação de gueto, é uma situação de abandono total, é uma situação de desresponsabilização total e não se compreende, para finalizar, não se compreende como, por exemplo, há um ano, esta Assembleia Municipal aprovou um orçamento de aproximadamente 3 milhões de euros para fazer uma obra de recuperação na Quinta da Fonte. Os 3 milhões de euros foram utilizados, 1 milhão e qualquer coisa cedidos pelo Orçamento Municipal e o resto veio de fundos, foram utilizados para pinturas externas, embelezamento do bairro, mas lá dentro está tudo igual. Lá dentro está tudo igual. E não me digam que, com uma intervenção destas no bairro, que correram os 58 prédios da Quinta da Fonte, creio que são 58, que não se aperceberam que as pessoas que vivem lá nem sequer têm contrato. E não existe a lei dos desdobramentos de contratos, por isso os familiares não podem ficar. O facto de não existir recenseamento, aqui é uma responsabilidade direta da Câmara, porque não tem capacidade na ação social de intervir no bairro por medo. E não é medo que as pessoas lhe façam mal, porque as pessoas dos bairros não fazem mal. Tem medo de um estigma que se criou no pós-25 de Abril, de cada vez que se intervém numa situação que envolve determinada etnia, ou que envolve outras pessoas que acabam por ser conotadas só porque vieram dos países A ou dos países B, tem medo que apareça alguém a dizer foi uma situação de racismo. Enquanto não tiver coragem de ultrapassar este estigma, não vamos resolver absolutamente nada, porque são
dezenas e dezenas de casas que a Câmara... Aliás, não estou a cometer nenhuma inconfidencialidade, porque há 3 assembleias municipais atrás, o Sr. Presidente do município disse que na Quinta do Mocho estavam a fazer o levantamento, na Quinta da Fonte já tinham identificado pelo menos 53 casas nestas circunstâncias. Por isso o problema também passa por aqui. Nós não podemos é ficar ao do eterno à espera de desenvolver um plano estratégico para a habitação em Loures. Até porque nós já temos aqui um levantamento feito. Nós temos identificados 122 núcleos, 2.673 agregados familiares e 1.800 pedidos na Câmara. Por isso, fazer um plano estratégico é uma coisa que não pode levar muito tempo para ser feita. É uma coisa que já devia, com base nestes números, estar a ser realizada, ou pelo menos executado. Quer dizer, já vamos correr atrás do prejuízo em vez de estarmos à frente. Mas há aqui um ponto que eu gostava de salientar. Esta questão do Estado e do município, e o que é da competência do Estado e o que é da competência do município, há aqui uma coisa que eu, ou pelo menos o PS, tem sempre em consideração, que é as pessoas e a dignidade das pessoas. Isto é essencial para o PS e todos nós sabemos que a dignidade da pessoa é importante. E dizer-vos que nas últimas assembleias descentralizadas que nós temos feito, e vou-vos referir, por exemplo, a questão do Prior Velho, quando alguém da população chega ao microfone e diz: Sr. Presidente da Câmara, eu preciso de uma casa, e não diz mais nada e vai-se embora. E quando nós chegamos à Assembleia Descentralizada do Fanqueiros, e nós temos alguém que vai, da população, que chega ao púlpito para falar e diz: Sr. Presidente, o meu contrato de arrendamento terminou, eu fui para a rua, eu preciso de casa, estou inscrito na Câmara, não sei nada até agora. Isto é difícil mandar para o Estado. Isto não é o Estado que resolve. Quem resolve estas situações tem que ser o município, porque são, lá está, pessoas que vivem no município. A estratégia que a Câmara tem que implementar tem que ser com base nisto. E isto nós estamos fartos de ouvir quando percorremos o nosso concelho. E eu vou deixar aqui a nota da competência do município. A gestão de programas de apoio ao arrendamento urbano e à reabilitação urbana, competência do município. A gestão dos bens imóveis destinados à habitação social e que integram o parque habitacional da administração direta e indireta do Estado, cuja propriedade é transferida para os municípios. Está clarinho, na lei está claro quem é a competência. Depois dizer, o que eu acho também é importante referir, é que quando se falou aqui do plano de pormenor do Prior Velho, falou-se numa alteração. O PS fez o primeiro plano de pormenor do Prior Velho. Constava no plano focos para realojamento social. Quando veio esta nova versão do plano de pormenor do Prior Velho, os fogos de realojamento social desapareceram do plano. E aquilo que o PS fez foi pedir 10% dos fogos que iam ser construídos que fossem colocados para arrendamento acessível. E isto parece-me a mim que é uma alternativa lógica, coerente, para quem vai fazer uma urbanização grande como é esta do Prior Velho. E para terminar, dizer dois pormenores, só dois pormenores. O PSD e o CDS na Assembleia da República, porque é lá que se fazem as leis, votaram favoravelmente a Lei de Bases da Habitação. Esta é a minha questão. Parece-me que não. Mas eu entendo a preocupação do CDS e do PSD. É que não votaram favoravelmente a esta lei, mas hoje estão muito preocupados com a habitação. Bom, então pergunto, a vossa preocupação fica aonde? Na não aprovação da lei ou os senhores estivessem lá e tinham aprovado a lei? Eu queria falar aqui agora em concreto em dois aspectos. A primeira, e se me permitem, queria também fazer aqui observações também aos meus colegas aqui de debate daquilo que foi dito e depois também abordar, visto que o interesse generalizado não só de quem nos ouve e quem nos vê, mas também dos presentes, é a habitação e o património habitacional municipal. E queria também abordar esse tema. Aquilo foi dito pelo Sr. representante do PSD, Ricardo Andrade,
é verdade. Portanto, não existe contradição naquilo que a CDU e o PCP diz nos seus programas eleitorais. Não existe contradição, existe, pelo contrário, uma coerência daquilo que é dito. Porquê? Porque daquilo que eu já disse hoje relativamente às responsabilidades e à atribuição das responsabilidades, deverá ser a Administração Central e o Governo a tomar essa iniciativa e a assumir essa responsabilidade dos problemas da habitação. Os municípios e a administração local estará para participar em conjunto, encontrar as soluções que daí forem necessárias. Até porque nós sabemos que existem diferentes realidades em termos de municípios. Não poderá ser essa uma das principais responsabilidades dos municípios, até pela equidade e pela igualdade da resposta que tem que ser dada à habitação. Não podemos ter habitação de primeira nos municípios, de segunda noutros e habitação social noutros. Portanto, isto tem que ser de uma forma transversal, de uma forma de igualdade e de equidade, a resposta a estes problemas. De facto, aquilo que foi dito, as legítimas observações relativamente à opinião que têm sobre a habitação em Loures, não digo em concreto com os contratos de arrendamento do património habitacional, mas de uma forma global, o que foi dito aqui, não, desculpem se permitem a expressão, não foi mais nem menos do que meras constatações, porque em termos de proposta, em termos de solução, nada foi dito. E é isto que nós não podemos nos cingir ao discurso fácil, ao discurso demagógico de localizar e constatar aquilo que está mal sem contribuir para a solução. Portanto, e acho que deveria de haver um esforço de todos, principalmente dos eleitos e nestes fóruns também, já para que abordamos situações e assuntos tão sensíveis, já agora colocarmos também a parte das propostas ideológicas também do que é aqui o PSD em Loures, do que é o CDS em Loures, do que é o PS em Loures, do que é a CDU, o Bloco, e todos, do que é o PAN em Loures, o PPM, todos os partidos representados também apresentarem as suas soluções e também os caminhos que possam facilitar essas soluções. Queria também ir ao pormenor daquilo que foi dito relativamente à habitação e daquilo que foi, mas acho que me escuso e vou-me resguardar relativamente à observação e vou dizer aquilo que para mim neste momento é essencial. O Sr. representante do PPM, o Bruno Nunes, revela um conhecimento muito limitado, e permite-me que lhe diga isso, limitado e seletivo do que são os contratos de arrendamento habitacional. Foca-se exatamente no que é o problema, mas em termos gerais omite e não lhe interessa, naturalmente, politicamente, falar sobre isso. Mas revela também um desconhecimento técnico relativamente ao que é o património habitacional e o que é o fenómeno do património e dos bairros municipais. Eu gostava de, enquanto representante da CDU, é a força política que está na administração da Câmara Municipal e tenho, obrigatoriamente, é também um dever enquanto eleito, ter uma ideia daquilo que é feito e daquilo que foi feito e daquilo que está perspectivado. O que é que em 2013 foi encontrado? Foi encontrado uma degradação, estou a falar agora em termos de património habitacional municipal, uma degradação do edificado. Falta de intervenção, falta de manutenção desse património. Foi abandonado, para além do património, os espaços públicos envolventes. No mandato passado e neste mandato, já foram intervencionados 3 bairros em concreto do património municipal. O bairro da Parcela 6 no Catejal, o bairro das Chapateiras aqui em Loures, o bairro da Quinta da Fonte na Apelação. Os valores envolvidos nesta recuperação, nesta tentativa de recuperação, já foram aqui referidos, e esta recuperação
não vem dissociada de uma intervenção social e da intervenção social que é necessária. A intervenção necessária é criar, de facto, planos de intervenção no bairro, promover essa aproximação que até à altura não existia. Isto faz-se como? Faz-se como promovendo a confiança. Porque isto também é importante. Dando um sinal ao município da recuperação destes imóveis, dando um sinal no município a quem lá reside, aproxima, estabelece aqui uma relação de confiança. E essa relação de confiança vai ter consequências da responsabilização de quem lá mora, dos residentes, em cumprir. E isso só se faz assim, e é a perspectiva que este município, que esta administração e a CDU têm relativamente à intervenção nos bairros e no arrendamento do património imobiliário do município. O que é que eu poderia dizer mais sobre isto? Poderia dizer muito mais. Eu penso que este assunto não se esgota neste debate. Estou disponível para que haja mais debates destes. Queria só única e exclusivamente agradecer aos representantes e aos colegas aqui de debate pela contribuição, pela elegância e o elevado postura que foi feita neste debate. Muito obrigado a todos. Bom, como esta é a última ronda e tentando ser o mais sucinto possível, espero que isto não pareça quase de empreitada, mas ao Bloco de Esquerda, taxa turística, somos claros quanto a isto. O timing é fundamental para a questão da taxa turística, por mais que para o Bloco de Esquerda possa parecer que não é. Segundo, bairros para pobres, não. São bairros para as pessoas. Não são bairros para pobres ou para ricos, não é a dicotomia dos pobres e dos ricos. Esse é que é o problema da abordagem da esquerda quanto a estas questões todas. É estas questões ideológicas dos pobres e dos ricos, e a classe média sabe-se lá onde é que fica. Quanto a lançamentos de números e mudança de paradigma relativamente ao PSD, o PSD foi claro, o PSD apresentou, e aqui fui claro quanto a várias soluções e várias questões que estão em programa. Referi também a uma questão, e falada pelo Bloco de Esquerda, quanto à variação do PSD na habitação. Não era o modelo que estava errado. Então, mas o que é que aconteceu quando o PSD saiu desse plano? O que é que aconteceu? Essa é que é a questão. É que o trabalho foi bem feito, foi muito bem feito. Pessoas do PSD e outras que até hoje em dia estão no PS, como há bocado até falávamos em off, mas o que é certo é que o trabalho foi bem feito. Agora faltou mais. Se alguma coisa faltou nesse trabalho, e eu já o disse várias vezes e digo aqui publicamente, foi ao PSD publicitar devidamente, de forma política, o seu trabalho positivo. E o PSD não soube capitalizar politicamente o bom trabalho que fez nessa altura. Disse-o várias vezes. É intocável, ou muito pouco tocável, não há nada intocável na vida, o trabalho da Sra. Vereadora Teresa Leal Ferreira. Foi um ótimo trabalho que foi feito. Aliás, pergunta às pessoas que foram realojadas, ainda hoje, o que é que elas acham. E pergunta a muitas delas. E há muitas daquelas cumpridoras, naquele rol de incumpridores, daquelas cumpridoras que vêm desse tempo. Porque é fácil falar de cor e dizer, não, é desde aí, que não isto, não aquilo. Não, não. Nessa altura foi muito claro o que foi transmitido às pessoas e o que foi falado. Portanto, isto não vale a pena falar de cor. Bom, quanto à questão do Bloco de Esquerda nunca ter área de habitação. Mas, se está bem, mas o Bloco de Esquerda não viabilizava aquele executivo. Mas as pessoas do Bloco de Esquerda que eram vereadores não estavam adstritas também aos valores e princípios? Ou isso só vale para os outros? Quando os outros dizem uma coisa, pregou uma coisa, os partidos apregam e não cumprem, isso só vale para atacar os outros. O Bloco de Esquerda não é? Por isso é que o Bloco de Esquerda escondeu, aliás, não escondeu, escorraçou. Aliás, até o assessor do Bloco de Esquerda, até o assessor do Bloco de Esquerda e desse vereador do Bloco de Esquerda, neste momento independente, na Assembleia Municipal de Lisboa, porque até esse quadro, esse ótimo quadro do Bloco de Esquerda que se chama Rui Costa, foi escorraçado apenas por dizer o que pensava. Portanto, vamos perceber do que estamos a falar. Bom, quanto ao PAN, é difícil rebater cassetes. À CDU, vamos ser claros. A CDU pode dizer o que quiser. Agora, o que a CDU não pode fazer de conta é que as coisas não se passam. E como não pode fazer conta de contas que as coisas não se passam, era bom que a CDU fosse ver as 12 habitações municipais na parcela 6 estão a ser ocupadas de forma irregular
supostamente sem conhecimento da Câmara Municipal, mas eu dou esta de borla, 12 habitações na parcela 6, nas últimas 3 semanas, utilizadas de forma ilegal, alugadas ou vendidas a chaves a terceiros. Câmara diz 0, abastecimento de água e eletricidade, já sabemos de que tipo é que é, não é? Portanto, esta fica de borla para a CDU, que vai ver, vai estudar, vai pensar, ver situação específica, vão lá ver o que é que se passa. Mas é verdade o que diz o PPM. E, aliás, o PPM e o PSD, no seu programa de coligação, o PPM e o PSD falaram sobre as medidas de controle e fiscalização que são necessárias. E, portanto, não vale a pena falar muito mais sobre isso. Medidas e análise do problema. Muito bem. Sabem-se. Sabemos perfeitamente qual é a análise do problema. E o PSD, hoje, disse aqui medidas concretas. Algumas que são até polémicas, mas disse-as. São o que são. Bom, relativamente ao PS e ao plano de pormenor do Prior Velho, quer dizer, eu custa-me um bocadinho entrar, como já disse na Assembleia Municipal, nesta discussão de o meu plano de pormenor é melhor que o teu. Quer dizer, não vou entrar por aí. Sabemos os erros do plano de pormenor e também sabemos os sentidos de voto desse plano de pormenor. Quanto ao PS, só uma última nota e quanto à resposta que o PS podia querer sobre esta questão de PSD e a Nacional e o Parlamento e tudo isso. Quando há jeito ao PS, pode haver um PS em Loures e pode haver um PS nacional. Quando há jeito aos outros, já não pode haver e já se quer que as coisas sejam sempre de um fio condutor exatamente igual. Não, estamos cá para defender as populações, dizemos aquilo em que acreditamos, no caso concreto, específico da população de Loures, nunca nos escondemos. Últimas 3 notas para a CDU. Não foi falado em contradição. O que foi falado é que a perspectiva da CDU para o PSD é uma perspectiva errada. Porque quando é preciso, o município deve intervir, não é colaborar, é deve intervir. Deve meter as mãos na massa e assumir. É isto que nós achamos. A posição da CDU é outra, mas isto é o que nós achamos. CDU também diz que o PSD não apresentou propostas. Apresentou. É preciso repetir, é preciso buscar outra vez o programa e ler outra vez as propostas. O PSD apresentou aqui propostas como apresentou em todas as negociações de orçamento. E em todas as negociações de orçamento, estas foram estadas para canto. E aquelas que não foram estadas para canto e que foram ditas que iam ser vistas, ainda hoje, uma discutida no primeiro orçamento, já 2 orçamentos depois, ainda se está à espera de medidas de fiscalização e de uma série de coisas. Ainda se está à espera. E para terminar, mais uma vez, vemos uma coisa da CDU. Fantástica. Estamos a ver, estamos a estudar, estamos a pensar, estamos a analisar. Já lá vão 6 anos, meus senhores. 6 anos. Estamos a ver, estamos a pensar, estamos a analisar. Era bom que tivéssemos uma CDU de análise rápida, de pensamento rápido e de decisão ainda mais rápida. Bem, aqui nós estamos a chegar ao fim do debate e interessante que o PSD tem soluções incríveis com aquilo que diz. Medidas de controle e fiscalização dos bairros sociais acabam-se os problemas da habitação em Loures. Pobres não existem, acabaram, terminaram com esta última declaração, não há pobres. Portanto, não são precisos casas para os pobres. Portanto, isto é uma questão interessantíssima e que pode resumir aqui as grandes ideias da direita relativamente à questão da habitação. Depois, queria também gastar aqui um minuto para fazer aqui um alerta. Lisboa é o exemplo daquilo que não pode acontecer em Loures. E ou temos uma Câmara que governa, e governar é prever e tomar medidas atempadas para que aquilo que está a acontecer em Lisboa não venha a acontecer em Loures, ou então entramos aqui num município pior do que estava há 7 ou 8 anos, em termos de habitação. Dizer que as questões da mistura social, para nós, são importantíssimas. E a Câmara tem todas as ferramentas para que todas as urbanizações que estão para construir e futuras tenham essa diversidade social que é essencial para que não se criem condomínios para ricos e bairros sociais para pobres. Queremos esta mistura social que é ela que vai trazer segurança, desenvolvimento, escolaridade
evolução social. E ficaria por aqui agradecendo a vossa atenção e também agradecendo aqui aos meus companheiros de debate, porque isto não se esgota aqui, como alguém já disse, e eu estou plenamente de acordo. Muito obrigado a todos e a representante do PS também. Bom, de modo geral, esta será a minha última intervenção. É importante sublinhar que o PAN tem vindo a defender e continuará a defender que seja o garantido acesso à habitação condigna a todas as pessoas e que pugnamos pelo fim da discriminação que ainda existe neste âmbito. É então crucial investir numa rede de respostas de alojamento e de habitação, visando responder às necessidades e às fases das pessoas em situação de maior vulnerabilidade e exclusão, designadamente, como já referi, em situação de sem-abrigo, pessoas idosas com deficiência, vítimas de qualquer tipo de violência, entre muitas outras. E, neste sentido, reforçar, mais uma vez, que as autarquias têm também a responsabilidade de combater e cortar os círculos de pobreza e de garantir o bem-estar dos seus municípios. E a verdade é que existe um longo percurso a decorrer e várias formas e maneiras de alcançar este objetivo que o PAN tem vindo a defender, desde o realojamento, programas de Housing First, apoio a programas de coabitação, apoio financeiro na execução de obras de conservação, entre outras medidas. Mas, de facto, antes de mais, o que é preciso é vontade política para atuar nesta área tão crucial que é a habitação. Muito obrigado. E chegamos à parte final do debate, só apenas dois pontos. Foi aqui dito que o que se fez aqui foi uma constatação de factos. E, de facto, é isso que se tem que fazer. É constatar aquilo que está mal. E, realmente, ouviram-se muitos apelos dramáticos, básicos, mas muitos apelos dramáticos das pessoas que continuam a ter os mesmos problemas. Eu diria mais, continuam a ter os mesmos problemas ou até mais graves 45 anos depois. E isso deve-nos fazer a todos nós, pensar que, como já disse no início da intervenção, o que está aqui errado é a estrutura e o que tem sido feito. Tem que se mudar a estrutura. Não vale a pena insistir na mesma tática quando não se ganha jogos. E, portanto, se não se ganha jogos, tem que se mudar de tática. E, portanto, o CDS queria responder, continua a querer responder e vai responder a estes problemas. Só um pequeno à parte, aqui à simpática deputada do PS, a Lourdes, que mostrou-se muito, não diria indignada, porque não é a sua postura, mas preocupada com a preocupação do CDS e do PSD. Não vou responder pelo PSD, mas penso que estamos de acordo. Com certeza, que o CDS e o PSD também estão preocupados com a lei, com certeza. E porquê? Porque votaram contra. E votaram contra porquê? Por causa do conteúdo. E a resposta é esta. E o que é que a lei mudou? Nada. Portanto, obviamente o conteúdo continua a ser o mesmo, não concordamos com ele e, obviamente, estamos preocupados com esta lei. E, por isso, votamos contra. Não tem a ver se estamos ou não estamos. Tem a ver com o conteúdo. Porque, de facto, preocupamos com as pessoas e com a sua vivência no dia-a-dia. Eu quero agradecer também a todos os colegas, foi realmente muito salutar, e cada um com a sua opinião, obviamente. Também estou disposto e disponível para futuras posições, ou melhor, outros debates do tema e fora do tema que queiram, estarei certamente disponível. Obrigado a todos e obrigado também mais uma vez ao António. Bom, concluindo agora, antes de mais, enaltecer o facto de, apesar do assunto ser muito sério e de praticamente todos termos opiniões divergentes, pelo menos termos cumprido com alguma elevação, ou com alguma não, com elevação ao debate e nos termos respeitado, independentemente de termos opiniões dispares em todo este processo. Para encerrar, apenas um dado, e tendo o privilégio de ser o último para o Sr. representante da CDU, sei bem do que estou a falar. Sei muito bem do que estou a falar. As autoridades também já sabem do que eu estou a falar. O Sr. Presidente da Câmara também sabe do que eu estou a falar e conhece muito bem o processo. E aquilo que se passa na habitação municipal, aquilo que eu relatei aqui é um décimo daquilo que é a realidade que consta no bairro, da qual a Câmara Municipal tem conhecimento e outras autoridades também têm, que a seu tempo
Eu acredito que o Sr. representante João Paulo terá a oportunidade de dizer, afinal, o deputado Bruno Nunes sabia e até tinha razão. Esperemos que não seja mais uma situação tipo Gés de Loures, que era alegadamente e depois no final confirmou-se que era tudo.